Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, defendeu limitar a produção de petróleo no Brasil. A posição de Marina é contrária aos planos de Lula de transformar o país num dos maiores produtores de petróleo bruto até 2029. Hoje, em entrevista ao jornal britânico Financial Times, Marina Silva argumentou que esse limite é fundamental para que o Brasil atinja a meta de triplicar o uso de energia renovável. Abre aspas. O Brasil é produtor de petróleo. Este é um debate que terá de ser travado mesmo em contexto de guerras. Estamos comprometidos com o objetivo de triplicar as energias renováveis. Mas tudo isso não pode ser feito se não discutirmos a questão dos limites à exploração. Fecha aspas. A ministra acrescentou que o foco na transição para a economia verde precisa ser mantido. Bom, a reportagem do jornal britânico enfatiza ainda que Marina Silva enfrenta obstáculos dentro do governo, especialmente com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Nessa mesma reportagem, Silveira disse que não via nenhuma contradição entre as metas de petróleo e gás do país e a sua aspiração de liderar a transição mundial para a energia verde. Ele disse que as receitas do petróleo ajudariam a financiar essas mudanças. Bom, Ana, não é o primeiro embate que a gente acompanha entre esses dois ministros de Lula, Marina Silva, né? E o ministro de Minas e Energia, agora essa discussão sobre a questão do petróleo. Então, Paula, é um assunto que eles não param em pé com esse assunto porque eles entram em contradição o tempo todo. E isso só mostra o que a gente sempre fala aqui, que este desgoverno não tem projeto de país. Eles batem cabeça, eles não falam a mesma língua, eles estão sempre ali na sombra do Lula, mas têm suas posições, eles têm suas posições pessoais, como a Marina demonstrou agora, mas isso não vai de acordo com a agenda do Lula. Isso a gente não para em pé. Agora, como a Marina Silva discute essa história de energia verde, a gente sempre brinca, né? O Constantino e eu, que a gente vem do futuro. O Constantino eu acho que até um pouco mais em relação a esse campo de energia verde, etc. e tal, por causa da Califórnia. Essa coisa de energia verde, eles querem tudo. Eles querem acabar com os combustíveis fósseis, eles querem acabar com o petróleo, porém, as alternativas que hoje existem são alternativas caríssimas e elitistas. Não são alternativas que visam o conforto e a abundância para as classes mais baixas da nossa sociedade. É assim aqui nos Estados Unidos, é assim no Brasil e é assim no mundo inteiro. Que é muito fácil ficar falando, né, e vomitando aí todas essas bobagens de energia renovável, energia verde, sem promover as reais soluções para aquelas camadas da sociedade que precisam de energia barata, que precisam sobreviver. Não adianta ficar promovendo o carro elétrico se o grid da Califórnia não aguenta. Se todo mundo da Califórnia comprar um carro elétrico, todo mundo vai ficar sem energia em casa. Vai promover a energia, o carro elétrico, um carro elétrico custando $100 mil. Não existe isso. As hidrelétricas no Brasil, nós temos uma energia verde no Brasil, uma energia limpa no Brasil, mas existe, paralelamente à combinação da energia verde, vamos promover algumas hidrelétricas. Aí vem os ecoterroristas, porque não pode desviar esse rio um pouco daqui para cá, porque não pode tirar essa população ribeirinha daqui, mexer um pouco para lá, porque esses pássaros que moram aqui... Então, eles querem tudo ao mesmo tempo, porém, a única coisa que eles vão entregar com esse ecoterrorismo, eles vão entregar apenas uma vida miserável para quem já é miserável. A verdade é essa, porque eles continuam viajando de jatinhos para baixo e para cima, jatinhos particulares, vão para Davos sempre, não sei quantos, né? São 100 jatos particulares que chegam lá para sentarem e discursarem sobre
a bicicleta, sobre o término e a extinção dos combustíveis fósseis. E aí, mais uma vez, falando da Agenda 2030, é isso que eles querem. Eles querem a miséria para quem já é miserável, para que eles continuem tomando conta do poder e do dinheiro no mundo. Pois é, Silvia. Marina Silva concede uma entrevista, então, ao jornal britânico Financial Times, dizendo que o Brasil precisa limitar aí a produção de petróleo, mas não é o que pensa o presidente Lula, que quer estar no ranking mundial até 2029 como maior produtor de petróleo. Aí várias contradições, a gente já viu várias vezes assim que Marina Silva está sendo escanteada desse governo a passos largos. A Marina Silva não tem nenhum poder de decisão nesse governo desde o primeiro dia. Aliás, a pasta dela foi uma das pastas esvaziadas quando daquela MP, aquela medida provisória que determinava o tamanho do ministério, quase caducou no Congresso Nacional. Ela foi esvaziada ali. Segundo, a Marina Silva dá essas entrevistas para a imprensa internacional porque só a imprensa internacional e um ou outro lugar ainda da velha mídia brasileira, mas já muito pouco, mas só a imprensa internacional dá essa importância toda para a Marina Silva. Ela não tem importância alguma no governo. Num embate entre ela, por exemplo, e o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, quem vocês acham que vai ganhar? É o ministro que está preocupado com o petróleo, que está preocupado com infraestrutura, ou é a Marina Silva, que vai falar em energia verde, numa agenda que sequer o próprio presidente da República leva a sério. O Lula, aliás, não leva a Marina a sério. Ela é um enfeite nesse governo e foi colocada lá para ser este enfeite, porque ele precisava fazer um gesto dentro daquela ficção que ele criou de que estava voltando ao poder, que a sua candidatura representava uma frente democrática, e aí a Marina se incluiria nisso, um tempo de deixar para trás as rusgas, né, do passado, porque a Marina foi humilhada pelo PT. A Marina teve de sair do PT, mas aí ela voltaria agora para o cargo que ela ocupou lá no passado, no primeiro governo Lula, uma reconciliação. Isso é tudo ficção, é tudo fachada. A Marina Silva não apita nada neste governo, mas é evidente, e aqui eu repito, que a imprensa internacional, e como a Ana também já mostrou aqui o que é que acontece lá fora do Brasil, ela tem ainda alguma relevância. Mas é como ouvir a Greta, é como ouvir o Marco Ruffalo, o Hulk, é como ouvir o Leonardo DiCaprio. Eles falam ao vento. Tudo que a Marina falar não vai acontecer nada. O que ela precisa, sim, porque balançou muito esse ano com a CPI das ONGs, é responder sobre as relações dela com essas ONGs, que ela ajudou a criar, ou que ela é ligada e que recebem muito dinheiro do governo e também dinheiro que vem de fora do Brasil, porque tem muita gente interessada na Amazônia e interessada nas ONGs que atuam na Amazônia. Isso ela precisa responder, porque ela fugiu da convocação na Câmara dos Deputados agora, há 2 semanas. Augusto. Figura de museu também, né? Essa de museu. O governo Lula parece um museu. A Marina Silva da Floresta, essa nunca existiu. Desde que ela foi para a cidade maior, lá que a cidade em que vivia, ela não faz a menor ideia do que se passa ali na Amazônia e dá palpite. Ela só vê floresta se ela continuar assistindo. É um filme antigo do Tarzan, coisas desse tipo. Como mostrou a deputada Silvia Waiapinto. Exatamente naquele histórico pronunciamento em que ele mostra que a turma da Marina Silva quer que os índios brasileiros continuem vivendo como em 1500. Responda a deputada. Ela ficou quietinha. Ela só abre a boca quando tropeça num jornalista europeu, porque eles continuam confirmando que a melhor maneira de você não saber o que acontece no Brasil é ler o que escreve sobre o Brasil, né? Ou as perguntas que fazem a brasileiros os jornalistas que supostamente sabem o que o Brasil é. Bom, enquanto a Ana comentava, me lembrei de um texto do nosso genial J.R. Guzzo, que foi publicado na Revista Oeste, que chama Fraude do Clima. Eu queria, tá aí na tela para quem está nos acompanhando,
a fraude do clima, vivemos uma espécie de eugenismo de esquerda, a exclusão da sociedade para os seres humanos ecologicamente indesejáveis. Esse é um texto atualíssimo, foi publicado em 8 de setembro, mas eu queria aproveitar para ler um trecho aqui, já que a Marina Silva se posicionou sobre a limitação da produção de petróleo no Brasil. Vamos lá, aspas para J.R. Guzzo. A salvação do clima é um projeto de eliminação do capitalismo e a sua substituição por um sistema ainda não descrito de virtudes para quem ganha de $200 mil por ano para cima. Como pode funcionar na prática um negócio desses? O estilo de vida e as convicções existenciais dessa gente exigem mais e não menos exploração dos recursos naturais. E isso requer mais capitalismo e não menos. Não adianta nada ter casas de 500 metros quadrados com painéis solares, SUVs elétricos ou móveis feitos de madeira certificada se a produção de cada átomo disso tudo vai exigir cada vez mais energia, mais minérios e mais utilização do que existe de material na Terra, levando-se em conta que os recursos extraterrestres ainda não estão disponíveis. Em 2 décadas de militância para preservar o clima, os governos dos países ricos gastaram $5 trilhões nas tentativas de substituir os combustíveis fósseis por energia limpa, verde e neutra para a camada de ozônio. Resultado? O petróleo, o gás natural e o carvão continuam a responder por 85% de todo o consumo energético do mundo. 2% a menos, só isso, do que se consumia 20 anos atrás. Salvo no Brasil, onde é possível rodar com álcool, quase 100% de todo o transporte mundial é feito com petróleo. Não se trata de opinião, é física, química e matemática. Tá, então, Ana. Marina Silva vai chorar, hein? A gente pode encaminhar recomendar esse artigo para ela. Que tal, Augusto? Não, ela chora. Como chorou quando a Dilma foi para cima dela numa campanha corajosa. Ana. Eu acho que falta as pessoas entrarem nesse debate de maneira intelectualmente honesta, porque se eles quiserem mesmo falar sobre energia limpa, energia renovável, por que eles não discutem a energia nuclear? Né? O Michael Shellenberger, jornalista americano, tem um livro maravilhoso, que já foi traduzido, inclusive, para o português, que se chama Apocalipse Nunca. E ele fala exatamente da importância de uma discussão intelectualmente honesta, porque na Califórnia, por exemplo, a energia eólica, que você tem vários vales na Califórnia com muito vento, mas é uma energia caríssima, a manutenção dos equipamentos é uma manutenção caríssima, os equipamentos são caríssimos, as peças, quando quebram, às vezes é mais fácil você construir uma outra torre do que você substituir uma peça. Então, aquela torre estragada fica ali morta para sempre. Muitos pássaros estão sendo aniquilados com essa energia eólica na Califórnia. Ninguém conversa, ninguém fala sobre isso também. Os próprios painéis solares. Quantas peças dos painéis solares elas são recicláveis? Eles conversam sobre isso? Como essas peças são feitas na China? Eles conversam sobre isso? Não, Paula. Eles só querem empurrar essa agenda ecoterrorista porque está rodando um dinheiro e um recurso e uma grana muito grande por trás de todas essas ONGs. E por que a ministra não responde à deputada, então? Essas pessoas que vivem no século passado, na Amazônia, que não têm recursos para entrar na sociedade de uma maneira digna, de uma maneira justa, com real progresso, com internet, com recursos tecnológicos, com recursos sociais, são hipócritas, Paula. Eles não estão interessados no debate intelectualmente honesto. E esse texto do Guzzo é maravilhoso exatamente por isso. Eles não querem discutir. É justo discutir algumas medidas que possam salvar o planeta no futuro? Claro que isso é justo, mas eles não estão discutindo as medidas corretas. Eles só estão discutindo aquelas que fazem barulho para a bolha deles e não para resolver problema. O Brasil da Marina é muito mais complicado, né, do que o nosso, do que esse que a gente acha que vive.
No dela existem 120 milhões de famintos, né? O IBGE deve contratar a Marinha para atualizar esse recenseamento. Deve ter chegado a 140.